Os nazistas nunca suspeitaram que uma professora surda usava a língua de sinais para salvar vidas. O oficial entrou na sala de aula sem bater. Era assim que eles sempre entravam, sem bater. Porque bater implicava pedir permissão, e eles não pediam permissão para nada. Muito menos para entrar na sala de uma escola de crianças surdas na Berlim de 1942, onde uma professora de 43 anos estava de costas para a porta, escrevendo algo no quadro negro. A professora não se virou. O oficial esperou. Depois pigarreou. Depois bateu a bota no chão. A professora continuou escrevendo. Um dos agentes tocou o ombro da professora. Ela se virou, viu o oficial, e em seu rosto surgiu a expressão de alguém que acaba de perceber que há pessoas no cômodo. Uma expressão completamente natural, completamente convincente. A expressão exata de alguém que não tinha ouvido ninguém entrar, porque não podia ouvir absolutamente nada. Porque Hildegard Weiss era surda desde os 4 anos e, havia 39, não ouvia um único som do mundo. O oficial falou com ela. Ela apontou para os próprios ouvidos. Depois, apontou para o caderno sobre a mesa, indicando que ele poderia escrever o que precisasse lhe dizer. O oficial, com o desconforto específico de quem está acostumado a usar a voz como instrumento de autoridade e, de repente, se vê sem esse instrumento, rabiscou uma pergunta no caderno sobre atividades suspeitas na escola, sobre se ela havia visto alunos com comportamentos incomuns, sobre se havia pessoas não autorizadas visitando o local. Hildegard leu o bilhete. Assentiu com seriedade. Pegou a caneta e escreveu uma resposta cuidadosa e completamente inútil sobre a rotina diária da escola. Uma resposta que não continha nenhuma informação de valor, mas que era formulada com a precisão de alguém que levava muito a sério responder às perguntas das autoridades. O oficial leu a resposta. Considerou suficiente. Foi embora. Quando a porta se fechou, Hildegard se virou para seus 16 alunos, que haviam assistido a toda a cena em silêncio absoluto. Que era o silêncio de pessoas que não ouvem, mas veem tudo. Que tinham visto o oficial entrar, tinham visto a professora responder com calma e tinham visto o oficial sair sem obter o que procurava. Hildegard olhou para eles, um por um. Depois, moveu as mãos. Em língua de sinais, no idioma que os nazistas nunca tinham se dado ao trabalho de aprender, porque, para eles, era a língua dos deficientes, ela lhes disse 3 palavras. Está tudo bem. O que o oficial nunca soube, o que nenhum dos 11 registros em 4 anos conseguiu descobrir, era que, naquela sala de crianças surdas na Berlim de 1942, estava sendo desenvolvido um dos sistemas de comunicação clandestina mais sofisticados e mais invisíveis de toda a resistência alemã. Um sistema construído sobre uma língua que os nazistas desprezavam tanto que jamais pensaram em vigiá-la. E que uma professora surda havia transformado na arma mais silenciosa da guerra. Foi isso o que aconteceu. Parte 1. O mundo antes da escuridão. Quem era Hildegard? Para entender Hildegard Weiss, é preciso primeiro entender o que significava ser surda na Alemanha do começo do século XX. Porque a surdez, naquela época, não era simplesmente uma condição médica, mas uma posição social que determinava quase todo o resto na vida de uma pessoa. Desde as expectativas que sua família tinha sobre ela, até as oportunidades que o mundo lhe ofereceria. E Hildegard passou a vida inteira atravessando esse território com uma combinação de inteligência prática e obstinação tranquila que as pessoas que a conheciam descreviam sempre com as mesmas palavras, mesmo sem terem combinado entre si. Diziam que Hildegard era impossível de intimidar.
Não no sentido dramático de alguém que não sente medo, porque Hildegard sentia medo como qualquer ser humano, mas no sentido mais preciso de alguém em quem a intimidação, como mecanismo de controle, simplesmente não funciona. Porque passou anos demais num mundo em que a maioria dos mecanismos de controle social opera por meio do som, e ela não ouve o som. Hildegard Marie Weiss nasceu em 4 de março de 1899, em Leipzig, segunda filha de um professor de matemática do ensino médio e de uma pianista que abandonara a carreira profissional ao se casar, mas que continuava tocando em casa todas as tardes, com uma regularidade que seus filhos mais tarde descreveriam como o ritmo da casa, a maneira de saberem as horas sem olhar o relógio, porque a peça que a mãe tocava correspondia a uma determinada hora do dia. Aos 4 anos, Hildegard teve meningite bacteriana. Sobreviveu, mas a infecção destruiu de forma irreversível as células ciliadas do ouvido interno. Quando se recuperou, o mundo havia perdido toda a sua dimensão sonora e não a recuperaria mais. O que aconteceu nos anos seguintes na família Weiss foi um processo que seu pai documentou numa série de cartas a um colega, nas quais refletia sobre a educação de uma filha surda, com a honestidade de alguém que não tem certeza do que está fazendo, mas está determinado a fazer o melhor que puder. O pai, cujo nome era Ernst, tomou a decisão de não enviar Hildegard para nenhuma das instituições da época destinadas a surdos que funcionavam sob o modelo oralista dominante. O modelo que defendia que os surdos deveriam aprender a falar e a ler lábios, e que a língua de sinais era um obstáculo a essa integração e, portanto, deveria ser suprimida. Ernst não tinha nenhuma posição teórica sobre o debate, apenas a observação empírica de que sua filha de 5 anos, privada do acesso à linguagem falada, mas extraordinariamente atenta ao mundo visual, começara a desenvolver espontaneamente um sistema de gestos para se comunicar com a família. Um sistema que ficava mais sofisticado a cada semana. Contratou uma professora particular que conhecia a língua de sinais, alemã, que naquela época se chamava Deutsche Gebärdensprache, embora esse nome só viesse a se padronizar décadas depois, e que era uma língua completa, com gramática própria, totalmente distinta da gramática do alemão falado, capaz de expressar qualquer conceito que o alemão podia expressar e vários que o alemão não podia expressar com a mesma eficiência. Hildegard aprendeu a língua de sinais com a velocidade de alguém que recebe um instrumento pelo qual estava esperando sem saber. Em 6 meses, seu vocabulário visual era mais rico do que o da maioria dos adultos que conheciam a língua. E ela tinha, além disso, a capacidade que se desenvolve nos usuários muito proficientes da língua de sinais de usar o espaço diante do corpo de maneiras que acrescentam camadas de significado que não existem na língua falada, jogando com a velocidade, a amplitude, a tensão muscular e a expressão facial como componentes gramaticais da comunicação. Frequentou uma escola comum, não uma escola para surdos, porque seu pai considerava que separar crianças surdas das ouvintes desde a infância era uma forma de segregação que não beneficiava ninguém. A escola foi difícil nos primeiros anos, porque o sistema educacional da época não tinha nenhum mecanismo de apoio para alunos surdos em salas regulares. Mas Hildegard desenvolveu uma capacidade de leitura labial que seus professores descreviam como assombrosa e que lhe permitia acompanhar as aulas com precisão suficiente para não ficar para trás. Ainda assim, era a língua de sinais, e não o alemão oral ou escrito, sua primeira língua, e aquela que usava para pensar, para processar o mundo, para acessar as estruturas mais complexas do pensamento. Isso é algo que os pesquisadores da linguagem documentaram extensamente, mas que em 1910 ainda era objeto de debate.
que as línguas de sinais são línguas completas em todos os sentidos neurológicos do termo, não sistemas simplificados de gestos, mas idiomas com toda a complexidade cognitiva de qualquer língua falada. Hildegard sabia disso de maneira intuitiva, antes que existisse qualquer teoria que o explicasse, porque vivia isso todos os dias no próprio cérebro. Estudou pedagogia na Universidade de Leipzig entre 1918 e 1922, sendo uma das primeiras estudantes surdas a concluir um curso universitário na Alemanha. Um fato que o reitor da universidade mencionou na cerimônia de formatura com o tom de quem celebra algo excepcional, sem entender muito bem o que, exatamente, está celebrando. Em 1923, começou a trabalhar como professora na Gehörlosenschule de Berlim, a escola para surdos da capital, onde passaria os 20 anos seguintes de sua vida no trabalho que considerava sua vocação e seu lugar no mundo. Ensinar crianças que haviam nascido em um mundo que não lhes havia preparado a língua de que precisavam e lhes dar essa língua como se fosse o presente mais importante que se pode oferecer a alguém que chega ao mundo sem ela. Casou-se em 1927 com Heinrich Weiss, engenheiro de telecomunicações, ouvinte, filho de uma família protestante de classe média de Berlim. Um homem de natureza curiosa e afeto silencioso, que havia aprendido a língua de sinais nos primeiros 6 meses depois de conhecer Hildegard, com a mesma determinação com que teria aprendido qualquer idioma necessário para se comunicar com alguém que lhe só importava. O que, na prática, era a melhor declaração de amor que Hildegard já recebera. Não tiveram filhos, não por nenhuma decisão explícita, mas porque os anos foram passando e a vida estava cheia de outras coisas. E o momento de decidir foi sendo sempre empurrado um pouco mais adiante, até ficar definitivamente para trás, que é como muitas decisões acabam não sendo tomadas. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, Hildegard e Heinrich observaram os primeiros meses da nova Alemanha com a atenção específica de quem tinha razões pessoais e profissionais para se preocupar com o que o novo regime poderia significar para pessoas que não se encaixavam em suas categorias do desejável. A Lei de Prevenção da Descendência com Doenças Hereditárias, promulgada em julho de 1933, foi o primeiro sinal de alerta inequívoco. A lei estabelecia a esterilização forçada de pessoas, com uma lista de condições que incluía explicitamente a surdez congênita hereditária. Nos anos seguintes, mais de 17 mil pessoas surdas seriam esterilizadas à força na Alemanha nazista. Hildegard não era surda de nascença, mas por doença, o que a colocava numa categoria diferente perante a lei. Mas sua posição como professora numa escola para surdos, muitos dos quais tinham sim surdez congênita, colocava-a no centro desse processo de uma forma que ela não podia ignorar e não ignorou. E em 1938, quando as primeiras restrições sérias contra a comunidade judaica de Berlim começaram a se transformar numa política sistemática de perseguição, Hildegard tomou a decisão que tomaria com a mesma naturalidade com que tomava todas as suas decisões importantes, sem dramatização, mas com uma clareza sobre o que era certo que não exigia longa deliberação. Parte 2. O estopim. O dia em que a linguagem se tornou arma. A Gehörlosenschule de Berlim, onde Hildegard ensinava, era uma instituição que aceitava tanto crianças ouvintes quanto crianças surdas, embora em salas separadas. Uma estrutura resultante da tensão permanente na educação de surdos da época, entre o modelo oralista, que queria integrar os surdos ao mundo ouvinte, e o modelo da comunidade surda, que reconhecia a língua de sinais como a base natural da educação de pessoas surdas. Nessa escola havia,
desde 1935, um número crescente de crianças judias surdas, cujos pais, já excluídos das escolas regulares, haviam encontrado na Gehörlosen Schule um dos poucos centros educacionais que ainda as aceitava, porque a classificação da escola como instituição especializada para surdos a colocava em um limbo administrativo que havia atrasado a implementação das restrições antissemitas que já afetavam as escolas comuns. No outono de 1938, Hildegard tinha em sua sala 6 crianças judias surdas entre 8 e 12 anos. Crianças que ela ensinava havia anos em alguns casos, e que para ela não eram uma categoria abstrata, mas pessoas concretas, com nomes, personalidades e maneiras específicas de usar a língua de sinais que ela conhecia tão bem quanto conhecia a própria caligrafia. A Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938, mudou tudo. Hildegard não ouviu os distúrbios daquela noite. Não podia ouvi-los, mas os viu. Morava num apartamento em Mitte com Heinrich. E da janela viu os grupos com tochas, viu a fumaça no horizonte. Viu a qualidade específica do movimento das pessoas na rua, que é diferente, quando o que está acontecendo não é ordinário, mas extraordinário no sentido mais terrível da palavra. Na manhã seguinte foi à escola e descobriu que 3 de seus 6 alunos judeus não tinham vindo. Os outros 3 chegaram em condições que Hildegard descreveu no diário que manteve durante a guerra, como a aparência de pessoas que foram expostas a algo que ainda não processaram e que talvez nunca consigam processar completamente. Hildegard foi até o diretor da escola e perguntou o que aconteceria com os alunos judeus. O diretor, um homem de 50 anos, que passara toda a carreira na educação de surdos e que mantinha em relação ao nazismo a posição ambígua de quem não o apoia ativamente, mas também não faz nada para resistir a ele, disse que havia recebido instruções de que os alunos judeus seriam retirados da escola no prazo de 2 semanas. Hildegard perguntou para onde eles iriam. O diretor disse que não sabia. Hildegard saiu da sala do diretor, foi até sua sala de aula, fechou a porta e permaneceu de pé diante do quadro negro durante vários minutos, com as mãos imóveis ao lado do corpo, que era a sua maneira de processar coisas que precisavam ser processadas antes de ela poder agir sobre elas. O que pensou nesses minutos foi algo que ela mais tarde descreveu como um pensamento tão óbvio que se surpreendeu por não tê-lo tido antes. E era simplesmente isto. A língua de sinais era invisível para os nazistas, porque os nazistas não a haviam aprendido e não tinham plano algum de aprendê-la. Porque, para eles, era a língua de pessoas que não mereciam sua atenção. E essa invisibilidade, que era uma consequência direta do desprezo que o regime sentia pelas pessoas surdas, era exatamente a ferramenta de que a resistência precisava. Uma conversa em alemão podia ser ouvida por qualquer pessoa dentro do alcance da voz. Um bilhete em alemão podia ser lido por qualquer um que o encontrasse. Mas uma conversa em língua de sinais era completamente opaca para qualquer pessoa que não a tivesse aprendido. E os nazistas, em sua arrogância sobre quem eram as pessoas que mereciam ser estudadas e compreendidas, haviam criado sem saber uma enorme brecha de inteligência que Hildegard podia usar. Naquela tarde, foi para casa e explicou a Heinrich o que havia pensado. Heinrich, que estava casado com Hildegard havia 15 anos e aprendera a reconhecer a diferença entre os pensamentos que ela verbalizava enquanto ainda os processava e aqueles que verbalizava quando já haviam se cristalizado em decisão, ouviu toda a explicação e depois disse apenas uma coisa. Disse: "Por onde começamos?" Parte 3. O sistema. A língua de sinais como código invisível. O que Hildegard construiu nos meses seguintes
não era no fundo diferente em seu princípio estrutural dos sistemas de comunicação clandestina que outras pessoas da resistência estavam construindo no mesmo período em toda a Europa. Mas era radicalmente diferente em sua implementação, porque usava como base uma língua completa em vez de um código, construído sobre uma língua já existente. A diferença é importante, e Hildegard a entendia com a precisão de quem passou a vida pensando sobre a linguagem por dentro, a partir do ponto de vista de alguém que tinha duas línguas e que sabia por experiência direta o que significava operar em cada uma. Um código construído sobre o alemão, como o sistema dos pós-farmacêuticos de Ruth Auerbach em Berlim ou as barras das saias de Helena Kuipers em Amsterdã, precisava ser decifrado. E, se alguém descobrisse o princípio da decifração, o código estava quebrado. A língua de sinais não era um código, era uma língua. E uma língua não se decifra, aprende-se. E aprender uma língua de sinais, a ponto de alcançar fluência real, exige anos de imersão e prática que nenhum agente da ESD poderia desenvolver no tempo de que dispusesse, mesmo que suspeitasse que deveria fazê-lo. Mas Hildegard foi ainda além, porque entendia que a língua de sinais, tal como era usada normalmente, embora fosse invisível aos nazistas, não era segura o bastante como sistema de comunicação clandestina, porque seus usuários habituais, a comunidade surda de Berlim, eram vulneráveis a ser pressionados a revelar o que haviam visto em conversas que tivessem observado. Desenvolveu, portanto, uma camada adicional sobre a língua de sinais, que funcionava de maneira semelhante à esteganografia, a arte de esconder mensagens dentro de mensagens, mas adaptada à natureza visual e espacial da língua de sinais, em vez da natureza linear e temporal do texto escrito. A língua de sinais tem uma característica única que não existe nas línguas faladas da mesma maneira. O significado não está apenas na forma dos sinais, mas também no lugar do espaço diante do corpo em que esses sinais são realizados, na velocidade e na tensão com que são executados, na direção do olhar durante a produção do sinal e na expressão facial que os acompanha. Essas variáveis são todas gramaticais na língua de sinais padrão. Mas Hildegard construiu um sistema no qual certas combinações dessas variáveis, que eram gramaticalmente neutras na língua de sinais comum, tinham significados adicionais que só os membros da rede conheciam. Por exemplo, na língua de sinais alemã, o sinal para a palavra amanhã tem uma forma manual específica que todos os usuários da língua reconhecem. Mas, se esse sinal fosse produzido com a mão ligeiramente deslocada para a direita, em vez de para a posição neutra padrão, o significado adicional no sistema de Hildegard era perigo imediato. Se fosse produzido com o olhar voltado para baixo, em vez de à frente, significava que haveria uma reunião naquela noite. Se a velocidade da execução fosse mais lenta do que o normal, significava que havia informação urgente a transmitir. O sistema tinha a vantagem de que uma pessoa, observando uma conversa entre dois usuários da língua de sinais, até mesmo alguém que conhecesse a língua em nível básico, não conseguiria detectar nenhuma anomalia, porque as variações que carregavam o código eram do tipo que não especialistas atribuem a diferenças de sotaque regional ou a características pessoais do sinalizante. Só alguém com o nível de fluência que Hildegard tinha depois de quase 40 anos de uso diário poderia ter construído um sistema tão integrado à gramática profunda da língua. E só alguém com esse mesmo nível de fluência conseguiria detectá-lo. Em Berlim, em 1942, esse nível de fluência em língua de sinais alemã entre pessoas que não fossem surdas ou que não trabalhassem com surdos era praticamente inexistente. A rede que Hildegard construiu em torno desse sistema de comunicação
tinha 3 camadas. A primeira camada era a própria escola. Hildegard continuava ensinando seus alunos, os surdos e os ouvintes, usando a língua de sinais como língua de instrução complementar ao alemão escrito, o que era perfeitamente habitual numa escola de surdos e não exigia nenhuma justificativa especial. Entre os alunos, com o passar do tempo, alguns aprenderam as variações do sistema de Hildegard, porque ela as ensinava da mesma forma como teria ensinado qualquer particularidade regional ou dialetal da língua, apresentando-as como variantes de uso avançado que bons sinalizantes conheciam. A segunda camada era a comunidade surda adulta de Berlim, que era uma comunidade pequena e coesa, como todas as comunidades de minoria linguística, com redes sociais próprias e uma cultura de comunicação visual, que fazia com que as conversas entre seus membros fossem completamente transparentes para eles e completamente opacas para o mundo ouvinte. Hildegard era uma figura conhecida e respeitada nessa comunidade, tanto por sua trajetória profissional, quanto por seu papel na defesa dos direitos das pessoas surdas. E havia ali um número significativo de pessoas que entenderam desde o início o que ela estava fazendo e participaram do sistema com a consciência de que estavam usando sua invisibilidade como ferramenta de resistência. A terceira camada era a mais heterogênea e, em muitos sentidos, a mais importante. Era a rede de pessoas ouvintes, não surdas, que haviam aprendido a língua de sinais por razões diversas, familiares de pessoas surdas, ex-alunos da escola, colaboradores de organizações de apoio a surdos, e que podiam, portanto, se comunicar dentro do sistema de Hildegard, com pessoas da comunidade surda, sem que essa comunicação fosse detectável como tal do lado de fora. Heinrich foi o coordenador logístico dessa terceira camada, usando sua posição como engenheiro de telecomunicações para circular por diferentes partes de Berlim sem levantar suspeitas e para servir de elo entre grupos que não podiam entrar em contato diretamente. O sistema começou a ser usado em 1939, a princípio de forma muito limitada, para transmitir avisos sobre batidas policiais a pessoas judias que ainda viviam no bairro e que tinham conexões com a comunidade surda, seja porque tinham parentes surdos, seja porque haviam tido alunos ou vizinhos surdos. Com o tempo, o sistema se expandiu para coordenar esconderijos, transmitir informações sobre os movimentos da Gestapo, organizar o transporte de pessoas que precisavam sair de Berlim. Em 1942, quando o sistema estava em pleno funcionamento, Hildegard coordenava uma rede de 43 pessoas, entre surdas e ouvintes, que usavam o sistema de comunicação visual para operar numa Berlim saturada de vigilância, sem que nenhum agente da ECD pudesse perceber que as conversas em língua de sinais, que via ocasionalmente nos bairros onde vivia a comunidade surda, eram algo além da comunicação cotidiana de pessoas que não podiam falar. Parte 4. Os 11 registros. Cada vez mais perto. O primeiro registro da escola aconteceu em janeiro de 1941. Não foi especificamente contra Hildegard, nem contra o sistema de comunicação, mas uma inspeção geral relacionada à política do regime sobre a educação de pessoas com deficiência, uma área que o nazismo havia transformado em campo de intervenção ativa, dado o papel central que a eugenia tinha em sua ideologia. 2 funcionários do Ministério da Educação chegaram com uma lista de estudantes e uma série de perguntas sobre os métodos de ensino, com ênfase especial na questão de saber se a escola estava promovendo a língua de sinais em vez do alemão oral, o que era contrário à política oficial, que ainda nesse período favorecia o oralismo como método de integração dos surdos à comunidade nacional. Hildegard respondeu a todas as perguntas por meio do diretor da escola, que atuava como intérprete oral, mantendo sua surdez como proteção natural contra qualquer interrogatório que dependesse de comunicação falada direta.
Sobre a questão do método de ensino, foi completamente honesta, que era sua política geral sempre que a honestidade não colocava ninguém em perigo, explicando que usava tanto o alemão oral e escrito quanto a língua de sinais, porque a pesquisa educacional mostrava que as crianças surdas aprendiam melhor quando tinham acesso completo à sua língua natural, além do alemão, e que esse bilinguismo não era um obstáculo à integração, mas exatamente o contrário. Os funcionários não estavam preparados para discutir pedagogia e foram embora com suas anotações sem ter obtido nenhuma evidência de irregularidade, porque não havia irregularidade alguma a ser encontrada naquilo que Hildegard lhes mostrara. O quarto registro, na primavera de 1942, foi diferente em natureza, porque veio da SD e não do Ministério da Educação, o que indicava que a fonte da atenção havia mudado de uma preocupação administrativa sobre métodos educacionais para uma suspeita de atividade clandestina. O oficial que chegou naquele dia, um Untersturmführer de uns 30 anos, que se apresentou como Untersturmführer Baumann e que tinha a atitude específica de alguém que não vem verificar procedimentos, mas procurar algo concreto, começou a conversa da mesma maneira como começaria qualquer interrogatório, olhando Hildegard diretamente nos olhos e falando com a autoridade de quem espera que sua voz produza o efeito habitual de subordinação imediata. O efeito habitual não aconteceu. Hildegard o olhou sem nenhuma reação. Depois apontou para os ouvidos e depois para o caderno sobre a mesa. O mesmo gesto que fazia com qualquer pessoa ouvinte que não soubesse como se comunicar com ela. Baumann piscou. Depois, escreveu no caderno. O que se seguiu foi um interrogatório mediado pela escrita, que Hildegard conduziu com uma habilidade que era em parte uma vantagem estrutural e em parte fruto de preparação deliberada, porque Hildegard já havia pensado exatamente nesse tipo de situação e preparado suas respostas com a mesma meticulosidade com que preparava suas aulas. A escrita mediada tem várias características que a diferenciam do interrogatório oral e que, nesse contexto, eram vantajosas para Hildegard. É mais lenta, o que dá mais tempo para pensar antes de responder. Deixa registro do que é perguntado e do que é respondido, o que torna mais difícil que o interrogador reinterprete o que foi dito. E cria uma dinâmica de comunicação menos intimidatória do que a verbal. Porque o interrogador perde o acesso aos instrumentos paralinguísticos, o tom de voz, o volume, as pausas carregadas de significado, que são ferramentas centrais de intimidação. Baumann perguntou sobre pessoas específicas, nomes de membros da comunidade surda de Berlim que aparentemente haviam chamado a atenção da SD por razões que ele não especificou. Hildegard respondeu que conhecia algumas dessas pessoas por meio de seu trabalho na escola e que não tinha informações sobre suas atividades fora do contexto educacional. Perguntou especificamente sobre a língua de sinais, se era possível usá-la para transmitir informação de maneira que não pudesse ser detectada por pessoas que não a conhecessem. Hildegard respondeu que sim, que essa era precisamente uma das características de qualquer língua que nem todos os presentes conhecessem. Que o polonês também era incompreensível para quem não soubesse polonês e que o latim era incompreensível para quem não o tivesse estudado. E que, se a ESD considerava essa característica da língua de sinais um risco à segurança, poderia mandar seus agentes à escola para aprender língua de sinais, e ela se comprometia a ensiná-los. Baumann leu essa resposta 2 vezes. Depois, escreveu uma última pergunta. Perguntou se Hildegard havia usado a língua de sinais para transmitir informações a pessoas judias sobre operações da SD. Hildegard leu a pergunta. Pensou sobre ela pelo tempo que lhe pareceu apropriado para que sua reflexão parecesse genuína e não ensaiada. Depois, escreveu sua
Resposta: disse que ensinava a língua de sinais a todos os seus alunos indistintamente, porque esse era o seu trabalho. E que, se entre seus alunos havia ou havia tido crianças judias, era porque essas crianças haviam sido admitidas na escola pelos procedimentos administrativos correspondentes e que ela não determinava a composição da turma, apenas ensinava a quem lhe fosse designado. Bauman considerou essa resposta. Depois se levantou, pegou o caderno no qual tinham estado escrevendo, folheou-o rapidamente como se estivesse pensando em levá-lo e o deixou sobre a mesa. Foi embora sem dizer mais nada. Hildegard esperou a porta se fechar. Depois foi até a janela e o viu atravessar o pátio da escola em direção à saída. Quando ele desapareceu de seu campo de visão, ela se virou para o quadro negro e retomou a aula que havia interrompido exatamente 35 minutos antes, no ponto exato em que a deixara. Seus alunos, que haviam acompanhado toda a cena no silêncio visual de quem lê uma conversa em vez de ouvi-la, a observaram por um momento. Depois, o aluno sentado na primeira carteira, um menino de 10 anos chamado Ernst, que era surdo de nascença e tinha a expressão permanente de alguém que processa o mundo mais depressa do que o mundo lhe devolve informação, fez uma pergunta em língua de sinais. Perguntou se o homem que havia vindo era mau. Hildegard o observou por um instante. Depois respondeu em língua de sinais, com a resposta que daria a qualquer pergunta de um de seus alunos. A resposta que era verdadeira, sem ser toda a verdade que existia. Disse que era um homem procurando algo que não tinha encontrado ali. Ernst assentiu com a seriedade de crianças de 10 anos que processam assuntos de adultos e que já aprenderam que as perguntas que fazem aos adultos raramente recebem respostas completamente satisfatórias, mas que às vezes recebem respostas honestas. E isso basta. O 8º registro, no outono de 1943, foi o mais longo e o mais complicado. Veio acompanhado de um intérprete de língua de sinais. O que era a primeira vez que acontecia indicava que alguém na SD havia decidido que a barreira de comunicação com Hildegard era um problema que podia ser resolvido com os meios adequados. O intérprete era um homem de cerca de 45 anos, que se apresentou como Hartenberg e que claramente conhecia a língua de sinais, embora Hildegard tenha avaliado, nos 2 primeiros minutos de conversa, que seu nível não era o de um nativo, nem o de alguém que a tivesse aprendido em imersão, mas o de alguém que a aprendera formalmente, provavelmente como ouvinte em uma escola de surdos, em algum período anterior da vida. Esse nível bastava para uma conversa comum. Não bastava para detectar as variações do sistema de Hildegard, a menos que ele soubesse exatamente o que procurar e que Hildegard as usasse durante a conversa, o que ela não tinha motivo algum para fazer. O interrogatório com o intérprete, com o presente, foi diferente no tom, mas não no resultado. O oficial que o conduziu, que não era Bauman e que se apresentou apenas pelo posto Hauptsturmführer, perguntou sobre a rede de comunicação da comunidade surda, sobre se Hildegard conhecia pessoas que usavam a língua de sinais para transmitir informação política, sobre certas pessoas específicas da comunidade que haviam sido observadas em conversas que os agentes da SD não haviam conseguido interpretar. Hildegard respondeu por meio do intérprete com a mesma combinação de honestidade seletiva e precisão técnica que havia usado em todos os registros anteriores, confirmando o que era verificável e não perigoso, negando com calma o que teria comprometido alguém, desviando para questões técnicas sobre a língua quando o interrogatório se aproximava demais da operação real. Em certo momento, o intérprete fez algo que não havia feito até então. Dirigiu-se a Hildegard diretamente em língua de sinais, em vez de transmitir as palavras do oficial.
e perguntou se ela tinha consciência de que o uso da língua de sinais para atividades contrárias ao Estado era um crime grave. Hildegard o olhou. Avaliou naquele segundo o nível real do conhecimento dele da língua pela forma como havia feito a pergunta, pela posição das mãos, pela direção do olhar. Confirmou sua avaliação inicial. Era um usuário competente, mas não nativo. Depois, respondeu em língua de sinais com uma formulação que, na língua padrão, significava que compreendia perfeitamente a gravidade do que estava sendo dito, mas que, no sistema de variações que ela havia desenvolvido, com o deslocamento específico de uma das mãos e a tensão particular do punho no sinal final, continha uma segunda mensagem dirigida não ao intérprete, mas à aluna de 16 anos sentada na terceira carteira da sala, que era membro da rede e vinha observando toda a conversa com a atenção de quem sabe que o que observa importa. A segunda mensagem dizia que a reunião daquela noite estava cancelada e que ela avisasse os outros. O intérprete transmitiu ao oficial a resposta padrão. O oficial não obteve o que procurava. Os dois foram embora. A aluna da terceira carteira, cujo nome era Gerda e que tinha 16 anos e audição normal, mas cujos pais eram ambos surdos e que, portanto, era o que na comunidade surda se chama um CODA, Child of Deaf Adults, e que havia crescido com a língua de sinais como primeira língua. Memorizou a segunda mensagem e, naquela tarde, a transmitiu aos 4 membros da rede com quem tinha contato direto. A reunião daquela noite não aconteceu. Parte 5. As pessoas. As vidas salvas pelo silêncio. Das pessoas a quem o sistema de Hildegard ajudou diretamente ao longo dos anos de guerra, algumas foram ajudadas pela transmissão de avisos sobre batidas que lhes deram tempo de se esconder ou mudar de lugar. Outras, pela coordenação de documentos falsificados cuja produção e distribuição foram organizadas por meio do sistema de comunicação visual. E outras, pela facilitação de rotas de fuga de Berlim para zonas mais seguras. O número total é difícil de estabelecer com precisão, porque o sistema de Hildegard era, por natureza, um sistema de comunicação, e não diretamente um sistema de resgate, o que significa que seus efeitos eram medidos em informação transmitida, cujas consequências dependiam do que os receptores faziam com ela, e rastrear essa cadeia de causalidade pelos arquivos do pós-guerra é um trabalho que os pesquisadores do Memorial do Holocausto de Berlim descreveram como tentar reconstruir uma conversa da qual você só tem as palavras, mas não o contexto nem os silêncios. O que sim está documentado com relativa precisão é que, entre 1939 e 1944, o sistema coordenou o aviso antecipado de pelo menos 27 batidas a pessoas que estavam em listas de detenção e que, em todos esses casos, as pessoas avisadas desapareceram de seus locais antes que as prisões fossem realizadas. Coordenou, além disso, a distribuição de documentos falsificados para pelo menos 43 pessoas e a organização de rotas de fuga para 19. Mas há histórias individuais que Hildegard registrou em seu diário e que ilustram a escala humana do que o sistema significava em termos de vidas concretas. A mais antiga foi a dos Stern, uma família de 4 pessoas que vivia no bairro de Prenzlauer Berg e cuja filha mais velha, Miriam, de 16 anos, era surda e tinha sido aluna de Hildegard por 3 anos antes de as restrições de 1938 a obrigarem a deixar a escola. Miriam continuou fazendo parte da rede pela razão mais natural possível, que era conhecer a língua de sinais, conhecer Hildegard. E, quando Hildegard precisou de pessoas de confiança em quem se apoiar, Miriam estava lá. Foi Miriam quem, no outono de 1941, transmitiu à família o aviso de que seus nomes apareciam numa lista de deportação para a semana seguinte.
Os 4 tiveram 4 dias para reorganizar a vida. Usaram esses 4 dias para transferir o que tinham de valor para pessoas de confiança, estabelecer contato com uma rede de acolhimento fora de Berlim por meio de um canal que Heinrich havia aberto meses antes exatamente para esse tipo de situação, e deixar Berlim com documentos que os identificavam como uma família da Saxônia em visita à capital e retornando à cidade de origem. Os 4 sobreviveram. Miriam não. Foi detida numa batida diferente em 1943, em circunstâncias que não tinham relação direta com o sistema de Hildegard, mas com uma denúncia separada sobre suas atividades em outro contexto da resistência de que participava independentemente da rede da professora. Foi deportada em outubro de 1943. Não voltou. Hildegard escreveu sobre Miriam em seu diário com uma brevidade que era mais expressiva do que qualquer extensão poderia ter sido. Escreveu seu nome, a data da prisão e depois uma única frase dizendo que Miriam havia sido a pessoa mais corajosa que conhecera e que sua língua era perfeita. Era o maior elogio que Hildegard podia fazer. O caso que gerou mais complexidade emocional em Hildegard foi o de um ouvinte, o que era incomum, porque a maioria dos casos atendidos pelo sistema envolvia pessoas da comunidade surda ou pessoas com conexões diretas com ela. O ouvinte se chamava Friedrich Meyer e era um médico judeu de 40 anos que chegara à rede de Hildegard por uma cadeia de referências que começava numa família cujos 3 filhos eram alunos da escola. Friedrich não conhecia a língua de sinais absolutamente nada quando chegou. E o problema de integrá-lo ao sistema era que, sem essa língua, ele não podia se comunicar com a maioria dos membros da rede de maneira segura. Hildegard lhe ensinou língua de sinais durante 6 semanas, encontrando-se com ele 3 vezes por semana em seu próprio apartamento, em sessões que duravam entre 1 e 2 horas e que, para qualquer observador externo, teriam parecido simplesmente aulas de língua de sinais para um médico que tinha pacientes surdos e queria poder se comunicar diretamente com eles, que era exatamente o álibi que Hildegard havia concebido para essas sessões. Em 6 semanas, Friedrich não chegou à fluência, mas alcançou um nível funcional que lhe permitia se comunicar com os membros da rede em situações controladas e que, mais importante do que isso, lhe dava acesso ao sistema de variações de Hildegard em um nível básico. As 6 semanas de aulas também foram a primeira vez que Friedrich teve contato prolongado com a comunidade surda para além da relação médico-paciente. E algo nessa experiência o transformou de maneiras que ele próprio achava difíceis de articular. Disse a Hildegard, numa das últimas sessões, que passara 40 anos acreditando que a língua de sinais era um sistema limitado de comunicação para pessoas que não podiam acessar a linguagem plena e que, em 6 semanas, havia entendido que isso era exatamente o contrário da verdade e que se envergonhava de ter levado 40 anos para saber disso. Hildegard respondeu em língua de sinais que não havia motivo para vergonha, porque ninguém lhe havia ensinado a verdade. E agora ele a sabia, e era isso o que importava. Friedrich usou a rede para conseguir documentos e sair de Berlim no verão de 1942. Emigrou por Portugal para os Estados Unidos, onde exerceu a medicina até os anos 80. Em 1971, escreveu um artigo no Journal of the American Medical Association sobre a língua de sinais como língua completa, numa época em que o debate científico sobre esse tema ainda estava ativo. E no parágrafo de agradecimentos, mencionou que sua compreensão do assunto havia começado com 6 semanas de aulas com uma professora alemã, cujo nome ele não podia mencionar, por razões que naquele momento ainda não podia explicar publicamente, mas que esperava poder explicar um dia. Quando publicou esse artigo, o nome de Hildegard Weiss
já era conhecido nos círculos de pesquisa sobre a resistência ao nazismo, mas não no mundo acadêmico da linguística, onde Friedrich publicava. A ponte entre esses dois mundos ainda não havia sido construída. Parte 6. A crise final. Quando o silêncio quase se rompeu, em janeiro de 1944, a crise que Hildegard sabia desde o começo que um dia chegaria veio da direção que ela menos esperava. Não foi a SD, não foi um registro, não foi uma denúncia. Foi um de seus próprios alunos. Chamava-se Walter. Tinha 12 anos e era ouvinte. Filho de uma família do bairro que não tinha nenhuma relação com a comunidade judaica, nem com qualquer atividade política de qualquer tipo. Uma família comum que colocara o filho na Gehörlosenschule, porque Walter tinha uma irmã surda e os pais queriam que ele aprendesse a se comunicar com ela. Walter era inteligente e observador, que eram as duas qualidades que, em circunstâncias normais, fazem de alguém um bom aluno e que, nessa circunstância específica, o tornavam perigoso sem que ele soubesse nem pretendesse. Walter havia notado, com a atenção sem filtro de uma criança de 12 anos, que observa o mundo sem o peso de saber o que deve e o que não deve ser percebido, que às vezes a professora Weiss usava sinais que ele não reconhecia no vocabulário que ela lhes ensinava. E que esses sinais apareciam sempre em conversas com pessoas específicas e pareciam sempre ter a mesma qualidade de urgência ou importância que fazia com que as pessoas que os recebiam mudassem o comportamento de alguma maneira visível depois de recebê-los. Walter não entendia o significado do que observava, mas entendia, sim, que havia algo que não lhe havia sido explicado e que queria compreender, que era a reação completamente normal de uma criança inteligente diante de algo que não entende. Num momento de honestidade, infantil que foi ao mesmo tempo inocente e potencialmente catastrófico, Walter ficou depois da aula um dia e perguntou diretamente a Hildegard, em língua de sinais, se os sinais que às vezes ela usava com certas pessoas significavam coisas que não estavam no vocabulário que lhes ensinava. Hildegard o olhou durante o que deve ter parecido a Walter um tempo muito longo antes de responder. O que ela avaliou nesse tempo foi a natureza exata do perigo que Walter representava, que era um perigo completamente involuntário. O perigo da curiosidade inocente de alguém que não sabe que sabe algo que é melhor não saber, combinado com a possibilidade de que essa curiosidade o levasse a fazer a mesma pergunta em um lugar menos seguro do que a sala de Hildegard. Hildegard tomou uma decisão que contrariava todos os protocolos de segurança que havia estabelecido para o sistema, mas que sua compreensão da psicologia infantil lhe dizia ser a única resposta que funcionaria. Ela lhe contou a verdade. Disse que sim, que havia sinais que não estavam no vocabulário padrão, e que eram sinais que ela e algumas pessoas usavam para falar de coisas que não podiam dizer de outra forma, porque havia pessoas procurando essa informação para lhes fazer mal. Depois, lhe disse que o fato de ele ter percebido isso significava que era muito observador, e que essa era uma qualidade importante, mas que também significava que ele precisava entender que aquilo que havia observado era algo que não podia contar a ninguém, porque, se o fizesse, colocaria em perigo pessoas que não haviam feito nada de errado. Walter ouviu com a atenção total dos 12 anos que processam assuntos de adultos. Depois perguntou se poderia aprender os sinais especiais. Hildegard disse que não, que seria perigoso demais para ele, e que a melhor maneira de ajudar era exatamente o contrário de aprender os sinais: esquecer que os tinha visto. Walter a olhou por um instante. Depois assentiu. Hildegard nunca soube ao certo se Walter esqueceu o que tinha visto ou se escolheu agir como se tivesse esquecido, o que, na prática, dava no mesmo. Mas, em teoria, eram duas coisas muito diferentes. O que ela soube, sim,
foi que Walter não falou disso com ninguém, ao menos não de nenhum modo que viesse a produzir consequências, e que continuou sendo seu aluno até o fim do ano letivo, com a mesma normalidade de antes daquela conversa. No diário, naquela noite, Hildegard escreveu que sentira mais medo nos 20 minutos daquela conversa com um menino de 12 anos do que em qualquer um dos 11 registros da SD. Escreveu que o medo sem intenção era mais difícil de lidar do que o medo com intenção. Porque com a intenção, pelo menos se sabia com o que se estava lidando. Parte 7. O legado. O que restou do silêncio. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu. Hildegard estava na escola quando a notícia chegou. Não porque tivesse ido trabalhar naquele dia, mas porque a escola era o lugar para onde sempre ia quando precisava que o mundo tivesse estrutura e sentido. E, nos dias finais do cerco de Berlim, com os canhões soviéticos no horizonte e o tecido da cidade se desfazendo ao redor, ela tinha ido à sua sala, apagado o quadro negro e escrito nele o vocabulário da aula seguinte. Porque precisava que houvesse uma aula seguinte, mesmo sem saber quando ela poderia ser dada. Heinrich havia sobrevivido, o que não era algo que se pudesse ter tomado como certo durante os últimos meses da guerra, quando os bombardeios haviam reduzido amplas zonas de Berlim a escombros, e quando o regime, em sua agonia, começara a recrutar para a defesa da cidade homens de todas as idades, inclusive aqueles que até então haviam estado isentos por razões profissionais. Os dois estavam vivos. Isso já era mais do que muita gente tinha naquele dia. Nos meses seguintes, Hildegard colaborou com os investigadores aliados que começaram a documentar a resistência civil em Berlim com a mesma meticulosidade com que fizera todo o resto, fornecendo informações detalhadas sobre a rede, os métodos, as pessoas envolvidas, insistindo em que o nome de cada pessoa que havia participado fosse registrado com a precisão que o risco assumido por ela merecia. Quanto ao próprio papel, foi mais reticente, não por modéstia calculada, mas porque tinha a sensação de que aquilo que construíra não era, em essência, uma realização individual, mas uma realização coletiva de uma comunidade, a comunidade surda de Berlim, que usara sua posição de invisibilidade social para fazer algo que as pessoas visíveis não teriam conseguido fazer. Voltou à escola no outono de 1945 e continuou ensinando até 1964. Quando se aposentou aos 65 anos, 20 anos depois do fim da guerra, e 41 anos depois de ter entrado pela primeira vez naquela escola como professora recém-formada. Em 1957, Yad Vashem a reconheceu como justa entre as nações. Viajou a Jerusalém com Heinrich para a cerimônia, a primeira vez que saía da Alemanha desde antes da guerra. Na cerimônia, o representante de Yad Vashem fez um discurso no qual descreveu o sistema de Hildegard como o exemplo mais sofisticado de comunicação clandestina, baseada numa língua natural já documentado na resistência ao nazismo. Descreveu o paradoxo central do sistema, que era o fato de que o regime que quisera eliminar as pessoas surdas como parte de seu projeto eugênico havia criado, com esse mesmo desprezo, o espaço de invisibilidade que permitiu que uma professora surda construísse um sistema de resistência que o próprio regime nunca conseguiu detectar. Hildegard ouviu esse discurso por meio do intérprete de língua de sinais que a acompanhara desde Berlim e que transmitia em tempo real as palavras do orador. Quando o discurso terminou e perguntaram se ela queria dizer algo, Hildegard permaneceu imóvel por um instante, com as mãos no colo, depois as ergueu e falou em língua de sinais por aproximadamente 2 minutos, enquanto o intérprete transmitia suas palavras para o alemão oral. E o alemão oral
era transmitido ao hebraico e ao inglês para os diferentes grupos de presentes. Disse que gostaria de corrigir uma interpretação do discurso que acabavam de ouvir, que descrevia o que ela fizera como o uso da invisibilidade das pessoas surdas como ferramenta de resistência, e que essa descrição, embora tecnicamente correta, omitia algo importante. Disse que pessoas surdas não são invisíveis porque o mundo não as vê, mas porque o mundo não se deu ao trabalho de aprender a vê-las, e que há uma diferença importante entre essas duas coisas, porque a primeira é uma condição e a segunda é uma escolha, e escolhas podem ser desfeitas. Disse que o regime nazista nunca entendeu, e esse era o erro fundamental que tornou todo o resto possível, era que desprezar pessoas que não se encaixam na sua ideia do que uma pessoa deve ser não as torna menos capazes, mas torna você menos capaz de entender o que elas estão fazendo. Disse que era só isso o que queria dizer. O intérprete de língua de sinais que transmitiu suas palavras para o alemão oral era um homem de 30 anos que havia aprendido a língua na escola onde Hildegard ensinara, e que a conhecia desde que ele tinha 5 anos e ela 40, que foi o ano em que sua mãe surda o levara para conhecer a professora Weiss, porque queria que o filho soubesse quem era a pessoa mais importante da comunidade em Berlim. Quando terminou de transmitir as palavras de Hildegard para o oral, virou-se para ela e lhe disse em língua de sinais, só para ela, que havia transmitido suas palavras com exatidão, mas que faltavam as mãos de Hildegard para fazer plena justiça a elas, porque havia coisas que ela fazia com a língua que ele ainda não aprendera a reproduzir. Hildegard o olhou. Depois sorriu, o que era algo que fazia relativamente pouco e que, quando acontecia, era completamente diferente da expressão normalmente séria do seu rosto. Disse-lhe que estava aprendendo havia 40 anos e ainda não tinha terminado. Portanto, ele tinha tempo. Hildegard Weiss morreu em 4 de março de 1979, no dia em que teria completado 80 anos, em Berlim, no mesmo apartamento onde vivera com Heinrich desde 1928 e onde passara os anos da guerra, transmitindo em silêncio, com as mãos, o que nenhuma voz podia dizer sem ser ouvida por quem não devia ouvir. Heinrich sobreviveu a ela por 4 anos, morrendo em 1983, na Gehörlosenschule de Berlim, que continua funcionando hoje com outro nome e em outro prédio no mesmo bairro. Há desde 1985 uma sala de aula que leva o nome de Hildegard Weiss. Na parede dessa sala há uma pequena placa que cita as palavras que ela pronunciou em Jerusalém, em 1957. A parte sobre a diferença entre não ser vista e não ser olhada, traduzidas para o alemão e para a língua de sinais alemã em uma transliteração visual que os alunos podem decifrar se conhecem a língua. Todos os anos, no primeiro dia de aula, a professora que ocupa essa sala escreve no quadro o mesmo vocabulário da primeira lição, o vocabulário básico da língua de sinais. As palavras para os conceitos mais fundamentais do mundo: nome, família, casa, amigo, ajuda, obrigado. E então explica aos alunos que, naquele mesmo espaço, décadas antes, uma professora surda havia demonstrado que a linguagem, qualquer maneira que os seres humanos têm de dizer coisas uns aos outros, pode, em determinadas circunstâncias, ser a diferença entre viver e não viver. Que as palavras importam, que a maneira de dizê-las importa, e que, às vezes, as palavras mais poderosas são aquelas que ninguém mais pode ouvir.